Olá, começaremos agora a aula de resolução de questões da disciplina de matemática, questões que foram aplicadas pela banca ABCP em provas de concurso. E antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, eu quero deixar aqui a dica de apostila com a preparação completa para este concurso, formatada conforme o edital da banca ABCP, aí para a cidade de Taboão da Serra, aqui no estado de São Paulo. E vem com todos os conteúdos cobrados, como língua portuguesa, matemática, os conhecimentos gerais e também todos os conhecimentos específicos que foram citados no edital. E essa apostila ela pode ser adquirida tanto no formato digital quanto no formato impresso. E o link de acesso para que você possa adquirir essa apostila eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo. Agora passamos diretamente para a resolução das questões. Essa primeira questão foi aplicada no ano de 2020 pela banca ABCP. E aqui a gente vai para o enunciado que diz que assinale a alternativa que apresenta o correto resultado de. E aqui a gente tem uma expressão, né, uma operação de soma de frações. E aqui as alternativas onde a gente vai ter que assinalar. Nessa questão, pessoal, a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes. A gente tem aqui 2/3 mais 3/2. E aqui, pessoal, se trata de uma soma de frações com denominadores diferentes. E nesse caso, não dá para somar direto quando os denominadores são diferentes. A gente tem que procurar o MMC dos denominadores, no caso de soma de frações com denominadores diferentes. E aqui a gente vai tirar o MMC de 2 e 3. 2 só é divisível por 2. E aqui sobra 1. E 3 só é divisível por 3. E aqui vai sobrar 1. Portanto, a gente tem aqui a multiplicação de 2 vezes 3. E aí a gente vai ter o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 como resultado 6. Então, o resultado é 6, o MMC que a gente encontrou. Então, a gente encontrou o nosso denominador comum. Nosso denominador comum é o MMC de 3 e 2, que é 6. Agora, para achar os novos numeradores, a gente vai dividir o MMC, o resultado que a gente encontrou. A gente vai dividir o MMC pelo denominador. E o resultado dessa divisão a gente vai multiplicar pelo numerador. E aí a gente vai obter o novo numerador aqui para essa soma de frações. Aqui o MMC é 6, 6 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes 2 dá 4. A gente dividiu o MMC pelo denominador e multiplicou o resultado pelo numerador. Então, 6 que é o MMC, dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente encontrou aqui o novo numerador. A gente vai fazer o mesmo processo aqui nessa outra fração. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. A gente dividiu o MMC encontrado pelo denominador e depois multiplicou o resultado pelo numerador. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. E aqui então a gente obteve a nossa fração. E aí agora com os denominadores iguais a gente pode somar. A gente pode somar e repetir o denominador comum. Aqui a gente repete o 6 e soma os numeradores. E aí 4 mais 9 igual a 13. E aí a gente tem que essa soma de frações aqui tem como resultado 13/6. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra A. A questão número 2 é uma questão também aplicada pela banca ABCP. E essa questão traz aqui uma operação envolvendo a variável. E aqui a gente tem a variável x. E aqui temos então que 4x menos 8
é igual a 16. Sabendo disso, a questão pergunta o valor de x. Então aqui a gente vai só resolver, tá? 4x. Aqui a gente tem que o 8 ele está negativo, ele vai passar para o outro lado, a gente vai isolar o 4x, tá? Vai deixar apenas o 4x desse lado. Esse 8 ele está negativo, é menos 8, ele vai passar para o outro lado, tá? E aí vai passar positivo, e aí vai ficar 4x é igual a 16 mais 8, né? E aí a gente tem que 4x é igual a 24. 4x é igual a 24. E aqui a gente tem que o 4 está multiplicando o x, né? Ele vai passar para o outro lado e aí a gente vai isolar o x, tá? Somente o x vai ficar desse lado e assim a gente vai obter o valor do x. X é igual, o 4 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ser 24 sobre 4. E aí a gente tem que x é igual a 6. 24 dividido por 4 é 6. E a gente encontrou aqui o valor de x. E a alternativa correta para essa questão número 2 é a alternativa C, 6. A questão número 3 é uma questão envolvendo aqui o cálculo de juros, né? E a gente vai ter aqui a alternativa dizendo, o enunciado da questão dizendo que uma certa aplicação financeira rendeu 8% durante todo o período de um ano. Conclui-se que, se o valor de R$ 1.000 foi aplicado por um ano, o rendimento foi de... Aí tem a letra A, R$ 80, a letra B, 80 centavos, a letra C, R$ 800 e a letra D, R$ 8.000. Para a gente calcular os juros, pessoal, o rendimento obtido após essa aplicação, depois de um ano, para a gente calcular o rendimento obtido, a gente tem essa fórmula aqui do cálculo de juros, que os juros obtidos são igual a CIT, tá? Onde C vai representar aí o capital, né, que aqui é de R$ 1.000. Aqui o I vai representar a taxa, tá? E aqui a taxa a gente tem que é de 8%. O capital é de R$ 1.000 e a taxa a gente tem que é de 8%. E o T vai corresponder ao tempo. E aqui o tempo a gente tem que é de um ano. E aí é só multiplicar. Aqui é uma multiplicação, tá? O capital vezes a taxa vezes o tempo, a gente vai ter aqui os juros obtidos. E aí a gente vai ter o seguinte. Substituindo, 1.000, que é o capital, a taxa é de 8%, vezes a taxa que é de 8%. 8% a gente pode escrever dessa maneira aqui, 8 sobre 100. 1.000 vezes 8 sobre 100, que corresponde a 8%, vezes o tempo, que é um ano. E aí aqui a gente pode cortar 1.000, a gente pode cortar 2 zeros nessa operação, e aí a gente vai ter 8 sobre 1. 8 sobre 1 foi o que restou, é 8. 8 dividido por 1 é 8, tá? E aí 8 vezes 1 também é 8. Então o resultado aqui vai ser 10 vezes 8. 10 vezes 8 vai ter o resultado de 80. A multiplicação de 10 vezes 8 vai corresponder a 80. 80 vezes 1 não vai mudar nada, né? Então continua 80. Então, o rendimento obtido após o capital de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 8% durante um ano foi de R$ 80. Então, foi de R$ 80. E aqui a alternativa correta, que trouxe a afirmação correta, é a letra A. Questão número 4, agora a gente vai calcular a área de um triângulo. E aqui a ABCP pediu para observar a figura abaixo. Aqui a gente tem um triângulo e aqui tem as dimensões do triângulo. E aqui
pergunta que a área ocupada em centímetros quadrados pelo triângulo indicado é. E aí a gente tem que conhecer a fórmula da área do triângulo, tá? A gente tem que a área do triângulo, a área de um triângulo, ela vai ser a base vezes a altura é dada pela letra H, a base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, a área da base a gente já tem aqui, é 4, é só substituir. Então, a gente tem que a área do triângulo vai ser 4 vezes a altura é essa parte aqui, a gente tem também, que é 3, vezes 3 dividido por 2. E aqui, então, a gente tem que a área do triângulo ela é igual a 4 vezes 3 dá 12, e 12 dividido por 2 dá 6. Então, a área do triângulo é igual a 6 centímetros quadrados. A alternativa correta para essa questão é a letra D. A área do triângulo que a figura trouxe aqui, né, que o ABCP trouxe, é igual a 6 centímetros quadrados. E aí, para resolver essa questão, você teria que conhecer, né, a fórmula aí de resolução para encontrar a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A questão número 5 diz que Gabriela preparou uma mala, né, para fazer uma viagem, e nessa mala foram colocadas 8 camisetas e 6 calças. De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir? E a letra A diz que de 14 maneiras diferentes, a letra B 28, a letra C 34 e a letra D 48 maneiras diferentes. Então, essa questão, pessoal, ela traz um caso de permutação simples, né? Aqui, onde para resolver é muito simples. É uma permutação simples, onde ela trouxe 8, né? Camisetas. A Gabriela trouxe 8 camisetas e trouxe 6 calças. E para descobrir de quantas maneiras diferentes, de quantos looks diferentes ela pode fazer, quantas combinações diferentes ela pode ter, é só multiplicar, né? 8 camisetas vezes 6 calças. A gente vai ter aqui que ela vai poder se vestir de 48 maneiras diferentes. 8 vezes 6 dá 48 e o resultado a alternativa correta para essa questão número 5 é a letra D. A Gabriela pode se vestir de 48 maneiras diferentes, trazendo na mala 8 camisetas e 6 calças. E aqui a questão número 6 é uma questão também da banca BCP, que diz o seguinte: a alternativa que contém o dobro dos números 225, 350 e 560, respectivamente, é. E aqui a gente tem as opções. Então, é muito simples essa questão, né? A gente vai calcular o dobro desses números dados aqui. O dobro é só multiplicar por 2, né? Então, a gente vai ter 225 vezes 2. A gente vai ter 350 vezes 2 e 560 vezes 2. E aí a gente vai ter, nesse primeiro caso, 225 vezes 2 vai dar 450, 350 vezes 2 vai dar 700 e 560 vezes 2 vai dar 1120. Então, a alternativa que traz o dobro dos números dados, né, respectivamente, é a que traz 450, 700 e 1120, portanto é a letra A. Muito simples essa questão. A questão número 7 também é muito simples, daria para resolver só de forma intuitiva, mas aí eu vou fazer o cálculo para mostrar para vocês como é feito o cálculo nessa situação. Aqui em uma sala de aula, há 100 alunos, dos quais 40% de 100 alunos são meninas. Quantas meninas tem nessa sala? Aqui, só de forma intuitiva, né, já dá para saber o resultado. Só que aí a gente tem que 40% de 100 alunos. E aqui a gente pode cortar. A gente pode cortar da mesma maneira que a gente fez lá na questão sobre juros, né?
a gente pode cortar e a gente vai ter que 40 dividido por 1 vai dar 40. E 40 vezes 1, que sobrou aqui, né, que foi o que sobrou aqui quando a gente cortou os dois zeros, continua 40. Então, o resultado é, em uma sala de aula onde há 100 alunos, 40% são meninas, então há 40 meninas. E aqui terminamos a resolução de questões da banca ABCP, tá? A ABCP não traz um conteúdo muito complexo em matemática, mas é sempre importante resolver questões assim para estar afiado no dia da prova, né? Que tem, às vezes, algumas regrinhas, algumas fórmulas que precisam ser decoradas, e aí é muito importante que você resolva sempre questões para poder ir bem no dia da prova. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa aula lhe ajudou, peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal e até uma próxima aula.